Amém. Paz esteja convosco, amém? Amém. Glória a Jesus. A minha mãe, me chamou para trazer a palavra, sobre o Dia das Crianças, mas a palavra é para todo mundo, Porque pode sentar, irmãos. Pode sentar, porque não existe criança sem adulto, não é verdade? A criança não se faz sozinha, Não é que nem a plantinha, Você coloca ali a semente e a plantinha nasce sozinha, bonita, Não é. A criança, ela se forma. Ó, meu filho ali, tá todo mundo me julgando, irmãos, olha. Eu tô aqui, os primeiros a julgar são os da casa, Tá morrendo de ir. A criança, ela precisa de pai e mãe, Foi Deus que instituiu. Se não fosse assim, como eu falei, seríamos igual plantinhas. E mesmo assim, após o nascimento, a criança precisa de cuidado, não é verdade? Se não fosse assim, seríamos como alguns animaizinhos, Tipo cavalo, bezerrinho, que já nasce, já quer ficar em pé, A criança não, o bebê, Ele nasce com várias necessidades, Principalmente fome, de colo, ele tem as dorzinhas dele interna e ele vai chorar. E ele precisa de alguém que cuide, não é? E é aí, irmão, que já começa a formação da criança, do indivíduo. Que todos nós aqui, apesar da idade, um dia já fomos crianças, E essa semana, a gente participou de uma palestra lá no trabalho e a gente ganhou um marca-texto. Eu até coloquei a foto lá no meu status, Que a infância é um chão que nós pisamos a vida inteira. Então, tudo que nós somos hoje de adultos, A maioria das coisas foi que nós passamos lá atrás, não é, irmãos? Nós vivenciamos lá atrás, na nossa infância, quando nós começamos. Então, assim, para os irmãos entenderem, antes da gente começar a ler a palavra, cada criança é de um jeito, nasce de um jeito. Minha mãe teve 3, ela sabe que nenhum bebê foi igual ao outro, Um bebê chora mais, o outro dorme mais, um é mais agitado. E se não tiver o amor do pai e da mãe, essa criança não vai se desenvolver de uma forma adequada. Ela vai ter carência emocional, ou vai crescer com medo. Por exemplo, eu nunca deixei filho meu chorar em berço. Eles até que tiveram muito boi na vida, dormiram comigo, muito tempo. Até tentava deixar lá em berço, mas... Por quê? Porque você não vai deixar a criança chorar, Tem pessoas, que falam aí, até médico, não, deixa chorar que passa. Ele tem que acostumar a ficar sozinho. Mas se a gente que é adulto, a gente gosta de ficar sozinho? Não. Às vezes a gente até casa, para ter um esposo para dormir com alguém, não é para alguém que vigia. Tem alguém que está aqui me vigiando, E você vai deixar o bebê sozinho? Então ele já cresce com uma carência dentro deles, concorda? E outras coisas que podem acontecer, que a gente não vai chegar aqui nesse ponto. Então, é nisso que muitas crianças se formam, Às vezes não é um lar amoroso, Tem criança, irmãos, infelizmente, não é esse o plano de Deus. Como eu falei, se fosse para a criança ser sozinha, não precisava de pai. Mas o que tem de criança que não tem pai presente, e não é porque o pai faleceu, não. É porque realmente não assumiu o papel de pai. Isso tem consequência? Lógico que tem, irmão. Isso, nada fica, tudo que a gente planta nessa vida, a gente colhe. Quando a gente vê muitos homens aí, na rua, Não é acolhido por ninguém. Como que esse homem não tem uma esposa, não tem uma mãe, não tem uma tia?
Será que essa pessoa, esse homem não saiu rejeitando um monte de filho por aí? Será que ele não foi largando, abandonando? Não é verdade? E aí chega no fim da vida, ai, ninguém cuida desse homem. Por quê? Será que ele cuidou dos filhos quando os filhos precisavam lá atrás? Então, irmão, tudo nessa vida a gente planta e colhe aqui nessa terra também. Se você vai plantar amor, você vai colher amor. Agora, se você não plantar coisas boas, difícil voltar para nós as coisas. Então, olha, vamos ler a palavra de Deus. Nós vamos falar sobre duas crianças, desde o nascimento, e uma delas, a gente vai falar até a velhice delas, e você vai perceber como muitas coisas que a gente presencia ou passa lá atrás, fica gravado no nosso coração. Que nós, né, eu não sou a mãe perfeita, olha lá meus filhinhos tudo me julgando, não sou mãe perfeita, não sou mãe perfeita, mas eu tento ser. Vocês sempre viram meus filhos sempre comigo na igreja, quando a gente sai junto, né? Eu tento ao máximo dar bons exemplos. É lógico que às vezes a gente perde um pouco a paciência, né, irmãos? Porque eu também não sou perfeita. Mas o máximo que eu tento fazer, né, perante Deus, a gente faz, amém? Então vamos abrir a palavra de Deus. Irmãos, eu escrevi tanto e eu digitei ainda. Só que eu não vou conseguir ler igual minha mãe, né? Não consegue ler. Então vamos lá, Gênesis 26, 19. Gênesis 26, 19, né? É isso, irmão? Deixa eu ver. Quer ver que eu marquei errado? Não, é isso aí. Não é, não. Peraí, irmãos. 25, a morte de Abraão. Não é não, é 25, 19. Eu já comecei errando. Ninguém é perfeito. Sou humano, não consigo ser perfeito. Gênesis 25, 19. Deixa eu tomar água aqui. Então vamos lá. O nascimento de Esaú e Jacó, duas crianças, ó. Esse é o relato da família de Isaac, filho de Abraão. Quando Isaac tinha 40 anos, casou-se com Rebeca, filha de Betuel, o arameu, de Padã Arã, e irmã de Labão, o arameu. Isaac orou ao Senhor em favor de sua mulher, pois ela não podia ter filhos. O Senhor ouviu a oração de Isaac e Rebeca ficou grávida de gêmeos. Os dois bebês lutavam um com o outro no ventre da mãe, de modo que ela consultou o Senhor a esse respeito. Por que isso está acontecendo comigo? Perguntou ela. E o Senhor respondeu: os filhos em teu ventre se tornarão duas nações. Desde o começo elas serão rivais. Uma nação será mais forte que a outra, e seu filho mais velho servirá ao mais novo. Amém. Podemos assentar, amém? Nós vamos continuar lendo, eu vou lendo e vou explicando, amém? Que o Senhor Jesus venha iluminar os nossos corações e as nossas mentes. Que o Senhor venha falar aquilo que nós precisamos ouvir, entender e compreender. Que possamos ser purificados, limpos e transformados pela palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. E ela penetra juntas e medulas. E é apta para discernir as intenções do coração. Em nome de Jesus, Senhor, eu sei que o Senhor já está aqui. E continua conosco, fala conosco, ó Pai. Em nome de Jesus, amém, Jesus. Então, né, vamos começar aqui com o nascimento. Essas duas crianças, Esaú e Jacó, eles já começaram privilegiados, você concorda?
Por quê? Porque o pai deles orou a Deus pedindo filhos. A esposa dele não podia ter filhos, Raquel, né? E passa ano e não vem. Até que ele começa a consultar o Senhor. E ele era um homem que já tinha posses, não era um homem pobrezinho, né? Hoje em dia a gente vive numa sociedade que valoriza muito o ter dinheiro, o viajar, né? Você viver para você, seja você feliz. Só que às vezes, né, ainda mais no caso desse homem aqui, dessa mulher, desse casal, faltava alguma coisa. E eles queriam a bênção de Deus com filhos. E ele orou ao Senhor e o Senhor respondeu. O Senhor mandou logo 2 de uma vez. Você não queria? Então agora 2 de uma vez. E a Bíblia é bem clara que desde o ventre eles já disputavam ali, né? E assim, irmãos, para os homens, né, que não passaram por isso, se um filho na barriga já né, fica lá, estica e puxa, e você passa enjoo, e você fala, ainda falta quantos meses? Ai, falta 4, e vai, levanta e acorda, ai, quantos meses? Ai, e você não vê a hora, imagina ela com 2 ali. E acho que eles eram mais briguentinhos do que o normal, né? Porque o próprio Deus falou que desde o ventre eles já seriam rivais. Assim, não é que Deus colocou uma sentença. Deus não coloca sentença em ninguém. Ele só preparou a mãe ali porque viria, né? E a gente sabe, irmãos, graças a Deus, eu e meus irmãos nunca tivemos rivalidade. Mas tem família que tem rivalidade com o irmão, não tem? Às vezes é rivalidade, ai, porque a minha mãe gosta mais daquele, ai, porque aquele é mais bonitinho, porque minha mãe diz que aquele é mais inteligente. Tem rivalidade. E às vezes não é nem por culpa da criança. E a gente vai ver aqui, nesse contexto, que não era totalmente culpa das crianças aquela rivalidade, né? Às vezes a família, como a gente falou, o contexto que a criança está é que deixa ela daquele jeito. E aí a Rebeca deu à luz, todo mundo feliz. E naquele dar à luz, né, olha só. A gente já viu aqui, ó. Deixa eu ver a hora aqui. Ah, aqui, ó, no versículo 27. Não é, é antes. Versículo 24. Quando chegou a hora de dar à luz Rebeca, descobriu que de fato eram gêmeos. O primeiro a nascer era ruivo e coberto de pelos, e por isso o chamaram Esaú. Ó, vê bem que aqui, ó, já começa os privilégios, né? Já descreve o primeiro, né? Devia ser uma coisinha diferente, né? Ruivinho e peludinho, devia ser bem bonitinho, né? Já descreve ele diferente. O primeiro, ai, como que é o primeiro? Ah, ele é todo peludinho e ruivinho, né? Já começou ali. E o primeiro, né, a gente vai ver mais pra frente, que na tradição hebraica, ele herdava praticamente o lugar do pai. Ele cuidava da família, né, ele tinha que cuidar da mãe, dos irmãos, ele ganhava o dobro da herança, e ele era como um sacerdote, ele tinha que levar também a fé para a família, porque não tinha igreja naquela época, né, irmãos? Não tinha Bíblia. Então ele tinha que levar a fé. A fé era transmitida de forma oral, era de boca. Por isso que a gente vê sempre, porque o Deus do seu avô Abraão, que ele chamou lá na terra de Canaã, eles tinham que passar isso de geração em geração por boca. E a gente também tem que fazer isso, viu, irmãos? Mesmo que a gente tem Bíblia, tem livro, os nossos filhos, netos, sei lá quem está ao nosso redor, eles vão prestar mais atenção daquilo que sai da nossa boca. Né? Às vezes eu explico para eles, por que a gente vai na igreja? Porque lá atrás, né, o Senhor chamou meu pai, a minha mãe, a gente tinha uma vida assim, assim. Quando a gente se converteu, ficou desse jeito, assim, assim. O que tem que saber? Porque senão, por que vai na igreja? Porque é assim, que tem que ir, porque sempre foi assim. Não é, tem que ter uma história. Você vê que eles contam essa história. O Deus do teu pai, o Deus do teu avô, que chamou e fez promessa, né? Tem que contar a história, irmão. Para o seu filho, para os seus netos.
para quem vai vir aí. Amém? E aí, vamos continuar aqui, né? E o segundinho, né? E o segundinho. Depois nasceu outro gêmeo, com a mão agarrada ao calcanhar de Esaú. Por isso o chamaram de Jacó. Só por isso, né? Aí o segundo, nasceu ali tentando ser o primeiro, né? Já veio com aquele estigma ali, né? Tentando ser o primeiro, né? Ali já começa, né? Desde o ventre, eles querendo sair dali, só que um saiu primeiro, Esaú saiu primeiro. Aí os meninos cresceram, a Bíblia também é bem clara. A Bíblia traça um perfil bem psicológico até chegar aonde vai chegar. Vamos lá no 27. Os meninos cresceram. Esaú se tornou um caçador habilidoso que vivia ao ar livre, enquanto Jacó era mais pacato e preferia ficar em casa. Isaac era o pai. Amava Esaú porque gostava de comer a carne de caça que ele trazia. Mas Rebeca amava Jacó. Aqui a gente já vê uma divisão, né, irmãos? A Bíblia é bem... às vezes a Bíblia é clara, né? Quando a gente começa a ler e reler e prestar atenção, ela começa, né, a abrir nossos olhos. Então, como que começou aqui a rivalidade? Porque o pai, além do outro nascer ruivo e peludinho, ele era ágil, ele tinha um espírito aventureiro, ele era valente, corria pelo deserto, caçava, trazia a caça nas costas, chegava todo sujo de sangue, falava, pai, olha o que eu trouxe aqui para a gente comer. Ele era um homem valente, ele era bem, né, devia ser bem macho mesmo, e o pai admirava isso nele. Aí o que acontece, o outro já era primogênito, já tinha direito, o pai gostava dele. O que sobrou para Jacó? A mãe, né? Ainda bem que a mãe o acolheu, né? Ainda bem que a mãe o acolheu. E quantas vezes na nossa vida, vamos olhar para nós, né? Todos nós, não somente eu, tá? Quantas vezes lá atrás a gente guardou alguma mágoa, alguma coisa que a mãe falou, que o pai falou, que o tio falou, que ouviu na escola, que ficou dentro da gente, e às vezes a gente sem querer vai agindo por esse inconsciente, não é verdade? Quantas coisas foram nos faladas, foram ditas, e a gente foi ficando lá atrás, né? Isso eu falo para todos nós, não é só para mim. Porque eu fui a primeira, viu, irmãos? Eu sou a primogênita. Sou menina, mas sou primogênita. Sou a primeira. Então, assim, o que eu vivi e o que os meus irmãos viveram foram totalmente diferentes. Porque nós temos 10 anos de diferença, né? 10 para o Diego e 12 para o outro. Então, foram realidades totalmente diferentes. Nós não somos iguais, né? E não é porque eu fui primogênita que, né? Eu tinha muita responsabilidade. O primogênito tem responsabilidade, irmãos. Então, cada caráter é moldado de um jeito, não é verdade? E às vezes coisas que nós, né, carregamos sem querer, é porque a gente ouviu lá atrás. Vou contar um exemplo bobo da minha vida, né? Eu pego muito no pé das pessoas e até de mim mesmo, com coisa de magreza. Mas sempre, isso é sempre dentro de mim. Eu era uma criancinha fofinha, não era gorda, viu, irmãos? Olhando minhas fotos, eu era fofinha. E eu não esqueço no prézinho, irmãos, tinha que ensaiar aquela quadrilha. Acho que por isso que acabou as quadrilhas de parzinho, né? E tinha que fazer parzinho. Aí um menino que nem era bonito, irmão, desse também, parece que eu lembro da cara do menino. Ele falou, eu não vou dançar com essa gorda. Irmãos, e eu nem era gorda. Isso é coisa que fica na cabeça a vida inteira. A minha vida inteira eu busquei ser magra. Nunca consegui ser magrela, né? Teve altos e baixos na minha vida. Mas você concorda? Um dia, eu relembrando isso, né? Olha, foi por causa daquele dia, né? E outras coisas também, né? Aí fui tentar ser comissária de bordo e tinha um padrão. Qual era o padrão? Magro. Aí vai eu, tentar entrar naquele padrão.
consegui entrar no padrão. Mas mesmo estando no padrão, tinha muita moça mais magra que eu, irmão. Muita. Tinha muita moça com estilos do sul, assim, rosto fino, olho verde, olho claro. Falei, Jesus, né? E eu, outra coisa, né? Na nossa família, eu chamava muito de cara de broa, cara de bolacha. Eu, ai meu Deus, eu com essa cara de bolacha. Um monte de menina linda, com o rostinho fininho. Aí eu lembro que eu conheci uma colega, né? Lá na seleção, e ela era da Batista. Aí eu, ai, será que a gente vai passar? Eu sempre assim, meio chorosa, né? Ela, você acredita em milagre? Eu falei, acredito. Falei, nós vamos passar. E nós duas passamos, irmãos. Nós duas passamos. Eu trabalhei lá até quando Deus quis, até falir a empresa. E aí eu já estava grávida da Brenda, amém? E quando eu estava grávida da empresa, logo a empresa faliu. Então, assim, são coisas que ficam na nossa cabeça, né? E tem gente que tem trauma pior, muito pior. Então, são coisas que a gente vai levando. E que a gente, em Cristo Jesus, tem que ir trabalhando, deixando na cruz. Tudo bem que o caso da magreza, graças a Deus, mas tem gente que comete extremos, né, irmão? Toma muito remédio, né? Fica assim, seco, né? Graças a Deus eu consigo ir administrando isso na minha mente. Mas e quem não consegue? E outros problemas? E criança que sofreu violência? Às vezes você vê criança violenta porque vem em casa. Você acha que ela aprendeu da onde? Não é verdade? Em casa que eu falo assim, naquele contexto onde ela vive, né? Onde ela mora. Não estou culpando nem pai nem mãe, é aquele contexto onde ela mora, né? Por quê? E às vezes você vê criança mais tranquilinha, mais calminha, porque o pai e a mãe ensinam, fala, não é assim, filho, não pode assim, não sei o quê, não sei o quê, né? Tem pai e mãe presente, tem família presente, tem ensinamento. Vamos continuar aqui com as nossas crianças, que já, né, o Jacozinho já está lá, né? Virou amigo da mãe. Aí vamos continuar, né? E aí os meninos foram crescendo desse jeito, né? E a gente percebe que o Jacó, provavelmente por ser mais caseiro, ele era introspectivo, era a pessoa que pensa, né? O cara que pensa. Porque o que age, ele age, né? Ele é para fazer? Vou fazer. É para correr? Vou correr. É para trabalhar? Vou trabalhar. E aquele que fica mais assim, né, só olhando, ele está só prestando atenção, só pensando no movimento, né? E ele queria se chegar ao pai, ser o que administrava, né, o que comandava. E aí, Esaú não estava nem para nada. Esaú era o ímpeto, a emoção. Aí ele chega num dia do deserto, cansado, e com fome, e o Jacó, ó, desde aquela época o homem cozinhava, viu? Não é descrédito para o homem cozinhar, não. E o Jacó já tinha feito ali a comidinha dele. Aí ele chegou, que comida boa, que cheiro bom, você me dá um prato? Ele falou, te dou, só se você me vender o seu direito de primogenitura. Tá bom, o que me vale essa primogenitura? Eu tô com fome, eu quero matar minha fome agora. E comeu. E o Jacó só assim, né? Só na espreita, só observando. E a gente percebe que o Esaú, lendo aqui, né? O Esaú, ele não era muito assim dado a medir as consequências dele. Tanto que ele casou com duas mulheres estranhas, né? Que não era ali da mesma fé, do mesmo convívio de Isaac e tal. Casou com duas mulheres pagãs que eram assim... O desgosto da mãe e do pai, né? Não sei o que elas faziam, se eram piriguetes, não sei. Só sei que era o desgosto. A mãe deles não queria ver aquelas moças. Então já começa aí, né? E a mãe já nessa... O pai, né?
já está se tornando idoso, Jacó. Aí chega o grande momento, né, como se fosse uma coroação, né? Vamos coroar o príncipe, e agora tudo será dele, né? Igual o Rei Leão, tudo que você vê, tudo será seu. Aí era o sonho do Jacó passar por essa bênção, passar por esse momento. E chegou o dia, né, da bênção, tudo seria passado para ele. Aí a mãe, que já conhecia o outro filho, sabia que o outro filho era mais calmo, era caseiro, era pensador, não dava trabalho e tal. A própria mãe, a gente vê aqui que é a própria mãe que armou, né? Que a mãe não aguentava mais, não aguentava aquelas noras. Acho que ela pensou assim, imagina, se essas noras estão me dando trabalho agora, imagina quando Esaú mandar em tudo. Aí que o negócio vai, né, ó. Vou me jogar no asilo, na praça, né? Vou me jogar na praça para viver no relento. E aí, o que ela faz? Deixa eu ver se eu... Aqui, ó. Vou ler para vocês o 27, para não achar que é coisa da minha cabeça. Então, Gênesis 27. Certo dia, quando Isaac era velho e estava ficando cego, chamou Esaú, seu filho mais velho. E Esaú respondeu, estou aqui. Isaac disse, estou velho e não sei quando vou morrer. Pegue suas armas, o arco e as flechas, vá ao campo caçar um animal para mim, depois prepare meu prato favorito e traga-o aqui para eu comer. Então pronunciarei a bênção que pertence a você, meu filho mais velho, antes de eu morrer. Rebeca, que era a mãe, porém ouviu o que Isaac tinha dito a seu filho Esaú. Quando Esaú saiu para caçar, ela disse ao seu filho Jacó, que é o mais novo, ouvi seu pai dizer a Esaú, traga-me uma carne de caça e prepara-me uma refeição saborosa, e então abençoarei você na presença do Senhor antes de eu morrer. Ela disse, agora meu filho, preste atenção e faça exatamente o que eu lhe direi. Vá ao rebanho, traga-me 2 dos melhores cabritos, e eu os usarei para preparar o prato favorito de seu pai. Depois leve a comida para o seu pai, para que ele a coma e o abençoe antes de morrer. Jacó respondeu a Rebeca, mas meu irmão Esaú é peludo, enquanto eu tenho pele lisa. E se meu pai me tocar e perceber que eu estou tentando enganá-lo, em vez de me abençoar, me amaldiçoar? Aí olha, a mãe respondeu, que caia sobre mim essa maldição, meu filho. Apenas faça o que eu lhe digo, vá e traga-me os cabritos. Então, quem armou tudo foi a mãe, né? A gente acha que o Jacó que era o ganancioso, não, mas a mãe que armou. Aí, a mãe, ele foi lá, pegou o cabrito do próprio curral, a mãe cozinhou, preparou. Deixa eu tomar água, irmãos. Colocou pele, devia ser muito peludo, né, irmão? Colocou pele nele e tal. Ele mudou a voz, tudo e o pai já estava cego, né? Tudo para receber a bênção. Aí chega ele lá, aí Jacó fica meio desconfiadinho. É você mesmo, meu filho? Sim, sou eu mesmo. Tentando se passar pelo irmão mais velho, né? Aí quando ele pôs a mão assim, ele falou, acho que é você mesmo, né? Tá peludo, né? E comeu, ficou feliz, tal, né? O negócio de Jacó era comer, pelo que a gente percebe aqui, né? E aí Jacó, né, faz aquela bênção. Jacó não, Isaac, que era o pai, né? Isaac fez aquela bênção. Todos os sonhos de Jacó aqui se realizaram, ó. Jacó se aproximou e o beijou. Quando Isaac sentiu o cheiro das roupas, finalmente abençoou o filho. E disse, e o cheiro do meu filho, ele achava que era o outro, né? É como o cheiro do campo que o Senhor abençoou. Aí começa, né, a bênção para o filho mais velho. Do orvalho do céu e da riqueza da terra, Deus lhe conceda fartas colheitas, de cereais e vinho novo de sobra, que muitas nações o sirvam e se curvem à sua frente, que você seja senhor de seus irmãos, e os filhos de sua mãe se curvem à sua frente. Todos que o amaldiçoarem serão amaldiçoados,
e todos que abençoarem serão abençoados. Aí o grande sonho de Jacó se realizou, irmãos. Que ela está perto do pai, beijar o pai, ouvir aquelas palavras maravilhosas. Nossa, está acabando. Bem que minha mãe falou que passava rápido. Está acabando, vou resumir. Tudo se realizou. Só que a custo de quê? De enganação, né, irmãos? E teve consequência. Eu acho que o irmão mais velho devia ser tão bravo que todo mundo ficou com medo. A mãe falou: meu filho, seu outro irmão quer te matar. Pega tudo e vai embora. Vai para a casa do meu irmão Labão. Lá, ó, fica lá escondido que quando melhorar eu te chamo. E lá vai o Jacozinho, né? Pega a trouxinha dele e vai embora sozinho, irmãos. E não era perto, não. Eu pesquisei, era como se fosse da Bahia a São Paulo, a pé, sozinho. Vai ele com a trouxinha dele. E na primeira noite no deserto, o que ele pega? Só encontrou uma pedra para pôr a cabecinha dele. E ali ele deita, sozinho. O menino que mesmo, né, que se sentia rejeitado, ele estava numa situação pior, porque mesmo sendo segundo, ele ainda tinha as coisas. E ele estava numa situação pior. E quantas vezes quando a gente cresce, a gente fica numa situação pior às vezes. Mas Deus não abandona ninguém, irmãos. E ele ali, ele tem uma visão dos céus, uma escada, né? E anjos que subiam e desciam. E aquela visão, no topo da escada aparece Deus. E Deus lhe faz promessas, as mesmas que fez para o avô dele e para o pai. E ele acredita, irmãos, ele acredita. E ele, ali naquela pedra, ele ergue como se fosse um altar, um símbolo, né? Que as pedras que jogaram na nossa vida, nós possamos colocar como altar, como símbolo. E ele creu, e ele ainda fala humildemente, sabendo, reconhecendo que ele meteu os pés pelas mãos. Falou: se o Senhor me guardar nessa jornada, me der comida, né? For comigo, ser o meu Deus, né? Eu te servirei, serei teu servo, em gratidão te darei o dízimo, né? Então, ali ele já reconheceu que ele já não tinha feito nada certo. E ele pediu a bênção de Deus, a misericórdia do Senhor. E o Senhor esteve com ele em toda a caminhada. E aí tem muita coisa. Eu vou ler o final só. Vamos lá para a parte que... Aí, irmãos, vamos ler. Se eu não ler, eu falo da minha cabeça. Então vamos lá, vou falar da minha cabeça. Tá na Bíblia, viu, irmãos? Não é da minha cabeça, aqui, ó, vozes da minha cabeça. Não é isso, não, tá na Bíblia. Aí chega o momento, né? E todo esse período, né? E Jacó fica lá na casa do sogro e trabalha por causa das mulheres. Só de trabalho por causa das esposas ele trabalhou 14 anos. Aí depois ele quer vir embora, só que ele não tinha nada dele. Aí ele trabalha mais um tempo, faz um acordo com o sogro, ou seja, ele quase virou escravo desse sogro, irmãos. O menino que tinha tudo, ele teve que passar por todo um processo para reconhecer quem ele era, quem ele tinha, da onde ele veio e quem ele era. Ele era quase escravo desse sogro. Aí ele tem uma estratégia de Deus, de juntar para ele as ovelhas malhadas, salpicadas, e Deus abençoa ele, que as ovelhinhas vão nascendo todas, né, pretinha, malhada, salpicada, e ele vai pegando as ovelhinhas para ele, né? E quando ele já tinha ali o rebanhozinho dele, ele fala: agora eu vou embora. Fala para as mulheres dele: eu vou embora, eu vou me libertar, vou voltar para a terra dos meus pais. Só que para voltar para lá, quem estava lá? O irmão mais velho. E mesmo passando tudo o que ele passou, ele sabendo que Deus estava com ele, aquele passado não largava ele, irmãos. Aquela infância não largava ele. Aquele irmão ficava na cabecinha dele ali, ó, irmão mais velho vai me pegar.
irmão mais velho vai me matar, irmão mais velho. E aquilo ficava na cabecinha dele. Mas aí ele vai, não, vamos. Aí faz a comitiva dele, pega aquele monte de mulher, aquele monte de filho, empregado e ovelha, tudo que ele tinha, e vamos embora. E vai, e ele vai. E você percebe, irmão, lendo a palavra, que ele vai aflito. Ele vai ansioso, e vai, e volta. Ai, vamos marcar uma estratégia. Ai, vai vocês na frente, leva um monte de presente para ele. Quem sabe assim, né, ele fica com dó de mim e não faz nada mal contra mim, contra minha família. E ele vai, e ele vai. Até que já tinha passado, né, a maioria da comitiva e ele fica para trás, ali na última noite. E ele pensa, e vem um homem. A gente não sabe como que começou essa luta, né, a Bíblia não relata. Mas esse homem veio para lutar com ele ali, né? E fica eles naquele embate, e naquele lá, e luta, e luta, e luta. Aí o dia está nascendo, clareando, raiando o sol, e o homem fala, milagre que eu tenho que ir embora. Aí de novo, olha a bênção, irmão, como esse homem tinha bênção na cabeça. Ele queria, mesmo Deus estando com ele a vida inteira, ele tendo um monte de filho, um monte de mulher, ele ainda achava que ele não era abençoado. Aí ele fala, não, eu só vou te deixar se você me abençoar. Aí, tá bom, te abençoar. Aí o homem ainda tocou na coxa lá, falou, vou te abençoar. Ele falou, qual o seu nome? Ele falou, meu nome é Jacó. Ele falou, de hoje em diante você não é mais Jacó, você é Israel, porque como príncipe, você lutou com Deus e com os homens e prevaleceu. Olha só, era tudo que ele precisava ouvir, irmãos. Que ele era príncipe, porque ele não se reconhecia. Mesmo passando toda aquela vida dele, ele se reconhecia como menor, como pequeno, como segundo, como sem pelo, sei lá que cor que ele era, só sei que ele não era ruivo. Ele não se via como merecedor de nada, como merecedor das bênçãos de Deus, ele não se via. Ele não se via como um homem forte. Tudo que ele passou, ele teve que lutar, ele teve que provar fisicamente, na mente dele, para aquilo ficar na cabeça dele, que aquilo tinha passado, que ele não era mais aquele menino, que ele já era um homem, que Deus estava com ele há muito tempo, que aquilo já tinha passado, eram águas passadas. E depois daquilo ele toma força, ele toma coragem, ele fala, agora eu vou. E ele vai humildemente. E quem que está lá? Que toda história tem dois lados, né, irmãos? Provavelmente o Esaú, mais velho, também estava assim, nossa, eu vou ver meu irmão. Sabe que meu irmão gosta de mim? Você sabia que a minha mãe gostava mais do meu irmão do que de mim? Porque toda história tem dois lados, você concorda? A gente vê a visão do Jacó e a visão do Esaú, né? E aí, vai. E quando ele está perto, quem é que sai correndo primeiro para abraçar? O irmão mais velho. E ele abraça, e ele beija, eles choram, né? E aquele reencontro. E o mais velho fala, quem é esse povo com você? Você saiu sozinho. Ai, são minhas mulheres, são meus filhos, são meus empregados, são meus cabritos. Ele fica maravilhado com o que Deus fez na vida do irmãozinho dele, né? E no final, irmão, às vezes a gente deixa de viver tanta coisa legal na nossa vida. Isso é para mim também, viu, irmãos? Porque a palavra de Deus primeiro vem para o pregador. A gente deixa de viver tanta coisa legal na nossa vida por causa de coisas antigas, né? A Bíblia fala que todas as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo, amém? Aí só o final, irmão, eu queria... Mas se não der, eu falo da minha cabeça também. E já no final, aí passa, né, José, vendido, tá? Aí tá lá Jacó, o velhinho Jacó. O que era o mocinho, né, que nasceu sem pelo, o segundinho já tá velho. E ele faz o quê? Ele chama José, que não era nem o mais velho, não era nem primogênito. Estava lá quase no fim, né, era o penúltimo. E ele chama os netos, olha só. Não tinha a tradição de abençoar neto. E ele chama os netos e fala, vem cá que eu vou abençoar. E aí, ao invés de ele abençoar, ele cruza as mãos. Pelo que eu entendi, ele cruza as mãos. E ele começa a abençoar o mais novo
como se fosse mais velho. Aí José fala, não, pai, tá errado, essa bênção é para o mais velho. Ele falou, não, essa bênção é para o mais novo. Aí ele fala, deixa eu ver se tem a bênção dos meninos. Aqui, no 48:17. José, porém, não se agradou quando viu o pai colocar a mão direita sobre a cabeça de Efraim. Por isso levantou-a para passá-la da cabeça de Efraim para a cabeça de Manassés. E ele disse, não, meu pai, esse é o mais velho, coloque a mão direita sobre a cabeça dele, do mais velho. Mas seu pai se recusou e disse, eu sei, meu filho, eu sei. Manassés também se tornará um grande povo, mas seu irmão mais novo será ainda maior, e os seus descendentes se tornarão muitas nações. Está vendo? Aquilo que aconteceu lá atrás ficou guardado no coração de Jacó até a velhice. E o homem que procurava tanta bênção, queria ser abençoado, saiu distribuindo bênção para todo mundo. Abençoou neto, abençoou filho, abençoou os 12, ninguém ficou sem uma palavra, amém? E o que a gente vê sobre isso? Que aquilo de ruim que aconteceu nas nossas vidas, nós temos que transformar em coisas boas. Não levar aquilo, não fui abençoado, meu pai não gostava de mim. Não, tenta transformar em coisas boas. Deus está conosco. As coisas antigas ficaram para trás, tudo se fez novo. O Senhor Jesus, Ele tem coisas boas, não somente hoje, mas sempre. Todos os dias da nossa vida, até o final das nossas vidas. Não importa a nossa idade, se é criança, se é adolescente, se é jovem, se é velho, não importa. O Senhor Jesus trata conosco. Todos nós somos crianças aos olhos do Pai. Todos nós somos filhos de Deus, amados, herdeiros e co-herdeiros com Jesus Cristo. Amém? Então, creia sempre isso dentro da sua mente. Você é filho de Deus, amado e escolhido do Senhor. Amém? Deus abençoe, me perdoe, tá, irmãos? Perdoe. Louve o Senhor com as suas palmas.